Fala, people! Eu sou a professora Ana Paula Lucas, especialista em aprovação no exame da OAB com direito do trabalho. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar tudo o que a OAB já cobrou na segunda fase sobre recursos. Fique comigo aqui até o final, que você irá atingir a sua aprovação muito mais rápido do que você imagina. Olha, e se você ainda não está inscrito no meu canal, inscreva-se agora e tenha acesso a um conteúdo 100% atualizado e totalmente voltado para a sua aprovação. Roda a vinheta! Vamos iniciar então esse nosso vídeo de hoje, que é sobre um assunto importantíssimo, um assunto que com certeza absoluta não tem para onde correr e estará na sua prova. O assunto de hoje é recursos. Vamos começar pela OAB de número 27, questão de número 3. Acompanhe o enunciado comigo. Ronaldo foi acusado de ato de indisciplina no ambiente da empresa em que trabalha. Em razão dessa acusação, foi suspenso por 60 dias. Ronaldo procurou você como advogado para uma consulta, enquanto ainda estava suspenso, aduzindo que não pretendia continuar trabalhando na empresa. A partir dos dados apresentados, responda aos itens a seguir. Vamos para a pergunta da letra B. Em caso de indeferimento dos pedidos formulados por Ronaldo em reclamação trabalhista, qual a medida jurídica a ser adotada? Fundamente. Bom, nós sabemos que quando existe uma decisão, quando existe uma sentença de primeiro grau, o recurso cabível é o recurso ordinário, nos termos do artigo 895, inciso 1º da CLT. Observação: existem dois tipos, entre aspas, de recurso ordinário. O recurso ordinário poderá ser interposto para atacar a sentença de primeiro grau, mas lembre-se que ele também poderá ser interposto contra o acórdão proferido pelo TRT nas ações de sua competência originária, como, por exemplo, uma ação rescisória, um mandado de segurança, um dissídio coletivo. As ações de competência originária do TRT são aquelas que começam, elas se iniciam no TRT e cabe recurso ordinário do acórdão proferido pelo tribunal nessas ações. Nessa hipótese, o recurso ordinário irá subir e será julgado no Tribunal Superior do Trabalho. Vamos para a próxima questão? OAB de número 28, questão de número 3. Acompanhe o enunciado comigo. Gustavo era empregado de uma empresa quando adoeceu gravemente. Afastado e em gozo de benefício previdenciário, o INSS o aposentou por invalidez. Contudo, 2 anos após a sua aposentadoria por invalidez, foi constatado em perícia do respectivo órgão que Gustavo havia recuperado a sua capacidade para o trabalho, estando curado, razão pela qual houve o retorno à função que ocupava antes do afastamento. Ocorre que nesse ínterim, com cláusula expressa em contrato de trabalho, dispondo que a contratação se dava em função da aposentadoria por invalidez de Gustavo, a qual poderia ser temporária, a empresa contratou Haroldo para as funções exercidas por Gustavo, tendo esclarecido acerca da interinidade do contrato. Com o retorno de Gustavo, Haroldo foi dispensado, sem que lhe fosse paga qualquer indenização. Em razão disso, Haroldo ajuizou uma ação trabalhista em face da empresa, pleiteando a indenização. Pergunta da letra B. Admitindo que o juiz tenha julgado procedente o pedido de Haroldo e que a decisão foi confirmada pelo Tribunal Regional do Trabalho após recurso, mantida inalterada após a oposição de embargos de declaração, que medida jurídica você poderá adotar para defender a empresa? Fundamente. Acompanhe meu raciocínio. Da decisão de primeiro grau, cabe recurso ordinário para o TRT.
da decisão do recurso ordinário proferida pelo TRT, cabe recurso de revista para o TST. E é exatamente esta a hipótese dessa questão. Vejam que o enunciado da pergunta, ele diz que a decisão foi confirmada pelo Tribunal Regional do Trabalho após recurso. Então, agora o próximo passo é a interposição do recurso de revista. Aqui, o artigo que fundamenta essa questão é o artigo 896C da CLT. Próxima questão. OAB 29, questão de número 4. A massa falida de Biscoitos da Serra Limitada teve de romper os contratos de trabalho de todos os seus empregados quando da quebra judicial, porque o juízo estadual determinou o fechamento e lacre do estabelecimento principal e das filiais. Logo após, um dos empregados ajuizou uma reclamação trabalhista, postulando as verbas da extinção contratual. E na sentença, o juiz condenou a massa falida ao pagamento de aviso prévio, 13º salário proporcional, férias proporcionais acrescidas de 1/3, da entrega das guias para o saque do FGTS e os formulários do seguro-desemprego, além das multas previstas nos artigos 467 e 477, ambos da CLT. Considerando a situação posta, os termos da CLT e o entendimento consolidado do TST, responda às indagações a seguir. Pergunta da letra B. Você é contratado pela massa falida para interpor recurso contra a sentença, e este teve o segmento negado, sob a alegação de deserção. Que medida jurídica você adotaria para tentar reverter essa situação? Toda vez que o segmento de um recurso é negado, e aqui nessa hipótese nós tivemos a alegação de deserção, é possível a interposição do agravo de instrumento, que é o recurso utilizado para destrancar o recurso principal, fundamentado no artigo 897, a linha B da CLT. Próxima questão. Questão da OAB 30, questão de número 3. Letícia trabalhava como operadora de empilhadeira e ganhava R$ 1.500 mensais, valor previsto na convenção coletiva da sua categoria. Ocorre que na unidade da federação, na qual Letícia trabalhava, foi fixado um piso regional estadual de R$ 1.700 para a função de operador de empilhadeira. Em razão disso, após ter trabalhado o ano de 2018 e ser dispensada sem justa causa, Letícia ajuizou uma reclamação trabalhista postulando a diferença salarial entre aquilo que ela recebia mensalmente e o piso regional estadual. Considerando a situação posta, os termos da CLT e o entendimento consolidado do TST, responda às indagações a seguir. Pergunta da letra B. Caso o pedido de diferença salarial fosse julgado procedente e o juiz tivesse concedido na sentença, a requerimento da autora, a tutela de evidência para pagamento imediato do direito, que medida jurídica você adotaria para tentar neutralizar essa tutela provisória? Justifique. Meus amigos, essa questão, ela trata da tutela de evidência ou tutela antecipada. A súmula 414 do TST é a súmula que trata desse assunto. E ela diz que se a tutela for deferida ou indeferida de plano, de imediato, e a parte não concordar com esse deferimento ou indeferimento, não resta outra alternativa a essa parte senão impetrar um mandado de segurança. Isso porque a decisão que defere ou indefere a tutela de imediato é uma decisão interlocutória e, com algumas exceções, via de regra, das decisões interlocutórias não cabe recurso de imediato.
Não é que não se possa recorrer das mesmas, eu posso recorrer, mas existirá um momento oportuno para isso, que será quando da interposição do recurso principal. Porém, se o juiz optar por julgar o pedido da tutela apenas na sentença, aí caberá o recurso ordinário, porque afinal de contas eu já tenho, uma sentença. Respondendo então à pergunta feita na letra B da questão número 3 da OAB de número 30. A medida adequada aqui, então, seria a interposição do recurso ordinário e, paralelamente, a obtenção de efeito suspensivo a ele, mediante requerimento dirigido ao tribunal, ao relator, ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido. Fundamento legal, súmula 414, inciso 1 do TST, ou ainda poderíamos usar aqui o artigo 1029, parágrafo 5º do CPC. Vejam que aqui eu já tenho uma sentença, por isso a possibilidade da interposição do recurso ordinário. Olha só, se você está curtindo esse conteúdo, deixe o seu like. Deixou? Então bora continuar o nosso vídeo. Próxima questão, OAB 31, questão de número 1. Carlos trabalha abastecendo veículos em um posto de gasolina. A norma coletiva de sua categoria, assim como o regulamento interno da empresa empregadora, prevêem que o pagamento realizado por clientes, por meio de cheques, não é recomendável. Mas se isso for inevitável, o funcionário deverá anotar a placa do veículo, o número do telefone e a identidade do cliente. Ocorre que, em determinado dia, com o posto lotado, Carlos não procedeu dessa forma e abasteceu 2 veículos de uma mesma família. Entretanto, o cheque utilizado para o pagamento não tinha suficiência de fundos, razão pela qual o empregador descontou os valores de forma parcelada do salário de Carlos. Carlos ajuizou a ação trabalhista pelo rito ordinário, cobrando os valores descontados. A ação foi julgada improcedente em primeira instância, mas em grau de recurso, a decisão foi reformada e o pedido julgado procedente. Admitindo-se que a última decisão não tenha qualquer vício formal, responda aos itens a seguir. O que nós temos aqui? Pergunta da letra A. Na tentativa de restabelecer a decisão originária e manter a validade dos descontos, que medida jurídica você deverá adotar? Vejam que nesse enunciado fica bem claro, o fato de que Carlos ajuizou a ação, a sentença julgou o pedido de Carlos improcedente, e o Carlos recorreu, interpôs o seu recurso ordinário. Esse recurso subiu para ser julgado no tribunal e o tribunal reverteu a decisão, julgando o pedido de Carlos, dessa vez procedente. Veja que o enunciado, ele ainda diz que a última decisão não possui qualquer vício formal, porque se existisse um vício formal, o recurso a ser usado seriam os embargos de declaração. Como não existe nenhum vício formal, aqui eu vou interpor agora, com a finalidade de voltar à decisão originária, ou seja, com a finalidade de que o pedido de Carlos volte a ser improcedente, eu vou interpor um recurso de revista para o TST, nos termos do artigo 896 da CLT, ok? Ainda na prova da OAB 31, nós temos outra questão que trata de recursos, que é a questão de número 3. Vamos lá. Reginaldo trabalha como operador de telemarketing, atendendo no número de telefone do SAC, Serviço de Atendimento ao Cliente, do seu empregador, tendo sido admitido em 22/3/2018. Uma vez que Reginaldo trabalha apenas com recepção de ligação telefônica, o empregador determinou, desde o início do contrato, que Reginaldo trabalhasse em seu próprio domicílio, local onde o empregador instalou uma pequena central
para recepção dos telefonemas, bem como um computador para que Reginaldo pudesse registrar no sistema da empresa as reclamações e sugestões dos clientes. Em janeiro de 2020, Reginaldo pediu demissão. Diante da narrativa apresentada e dos termos da CLT, responda às indagações a seguir. Pergunta da letra B. Caso você fosse contratado como advogado por Reginaldo e o pedido de horas extras tivesse sido julgado totalmente improcedente, com imposição de custas e honorários advocatícios, sem que o juiz tivesse apreciado o pedido de gratuidade de justiça formulado na inicial, que medida você adotaria para sanar a omissão, né? Omissão é sanada através dos embargos de declaração. Os embargos de declaração são um recurso que tem como objetivo principal sanar uma omissão, uma contradição ou uma obscuridade da decisão, usado também bastante para sanar erros de ordem material. E essa é a resposta da nossa questão, pois diante da omissão do juiz na apreciação do pedido de gratuidade de justiça, a medida a ser adotada seria a oposição dos embargos de declaração, nos termos do artigo 897-A da CLT. Vamos para a próxima questão, agora da OAB 32, questão de número 2. A Sociedade Empresária Madeiras de Lei Limitada contratou você como advogado para defendê-la em uma reclamação trabalhista proposta pelo ex-empregado Roberto. Após devidamente contestada e instruída a demanda, a sentença foi prolatada, julgando o pedido procedente em parte. A sociedade empresária pretende recorrer da sentença porque acha que nada deve ao ex-empregado e questiona o valor das custas desse recurso. Cientificada por você do valor das custas e do depósito recursal, a sociedade empresária diz que está acumulando capital para abrir novas filiais e ampliar a sua rede, de modo que, no momento, em razão de suas prioridades internas, só tem valor disponível para as custas. Considerando a narrativa dos fatos e os termos da CLT, responda às indagações a seguir. Pergunta da letra A. Indique a alternativa jurídica que viabilizaria a interposição do recurso ordinário sem a necessidade de a sociedade empresária desembolsar o numerário do depósito recursal, considerando que pela narrativa ela não é beneficiária da gratuidade de justiça, justifique. Bom, o depósito recursal, que é aquele valor que a empresa deposita como um requisito de admissibilidade do seu recurso, ele pode ser feito não só em dinheiro, mas ele pode ser feito também através de uma fiança bancária ou do seguro garantia judicial, nos termos do artigo 899, parágrafo 11 da CLT. Lembrando que só faz depósito recursal a empresa, a reclamada, né? Uma vez que a finalidade do depósito recursal é garantir o pagamento aí do crédito lá na frente. Dessa forma, a reclamante não precisa fazer o depósito recursal para recorrer. Em relação às custas processuais, elas são cabíveis, né? Tanto para o reclamante quanto para a reclamada. Letra B. Vamos fazer a pergunta B da questão número 2, OAB 32. Se a sociedade empresária tivesse a recuperação judicial deferida pela Justiça Comum antes da sentença, como ficaria a questão do depósito recursal para fins de interposição do recurso ordinário por ela desejado? Justifique. Bom, na hipótese da recuperação judicial, a empresa ficará isenta do depósito recursal, nos termos do artigo 899, parágrafo 10
da CLT. Lembrando que nos termos do artigo 899, parágrafo 10, também são isentos do depósito recursal, além da empresa em recuperação judicial, as entidades filantrópicas e os beneficiários da justiça gratuita, além da massa falida, que tem previsão aí na súmula 86 do TST. Vamos para a próxima questão? Questão da OAB 33, questão de número 4, mais uma questão de recurso. Vocês conseguem perceber o quão importante é estudar recursos para o exame da OAB? E isso se aplica tanto na prova da primeira fase quanto na prova da segunda fase, pois esse é um dos temas mais cobrados no exame da ordem. OAB 33, questão de número 4. Você é advogado de Rodrigo, que ajuizou uma reclamação trabalhista contra o ex-empregador. Depois de regularmente contestado e instruído o feito, a sentença foi publicada, julgando improcedentes os pedidos formulados, fixando as custas no valor de R$200 e indeferindo a gratuidade de justiça requerida, porque Rodrigo está trabalhando em outra empresa e recebe alto salário. Diante da improcedência, você interpôs recurso ordinário do prazo legal, mas por descuido no preenchimento da guia própria, recolheu apenas R$20 de custas, em vez dos R$200 fixados na sentença. Em contra-razões, a sociedade empresária requereu ao juiz de primeiro grau que fosse negado seguimento ao recurso porque é deserto, haja vista a insuficiência do preparo. Considerando os fatos narrados, a previsão legal e o entendimento consolidado do TST, responda aos itens a seguir. Pergunta da letra A. Que requerimento você apresentaria para tentar viabilizar o recurso? Nessa hipótese, quando o valor das custas processuais for recolhido a menor, ou mesmo o valor do depósito recursal tiver sido feito também a menor, o juiz deverá abrir um prazo de 5 dias para a complementação do valor. Então é esse o pedido que você deverá fazer, uma vez que você está aí advogando para o Rodrigo, né, para o reclamante dessa ação. O pedido, então, seria de complementação do valor das custas no prazo de 5 dias, nos termos da orientação jurisprudencial 140 da SBDI 1 do TST, ou mesmo do artigo 1007, parágrafo 2º do CPC. Caso a parte não complemente o valor, aí sim o recurso será considerado deserto. Pergunta da letra B. Caso o requerimento fosse indeferido e o juiz de primeiro grau negasse seguimento ao recurso por deserto, acatando a tese da sociedade empresária, que medida judicial você utilizaria? Nesse caso, o seu recurso ficaria trancado na vara do trabalho, né? Uma vez que o juiz entendeu aí que houve realmente a deserção. Mas como existe a possibilidade da complementação do valor, para destrancar esse recurso, você poderá usar o agravo de instrumento. Interpor o recurso de agravo de instrumento, previsto no artigo 897, a linha B da CLT. É isso, pessoal. Vejam que existem várias questões que abordam o tema recursos, desde lá da OAB 24 até hoje. Eu venho analisando com vocês nesses vídeos as questões das últimas 10 OABs. E o que eu quero deixar claro mais uma vez é que vocês estão percebendo, né, que os assuntos eles se repetem. Então é muito importante resolver as questões com atenção e observar aí as técnicas de resolução de questões. Não deixe de deixar o seu like aqui, compartilhe esse vídeo, esse conteúdo com o seu amiguinho OABeiro que também deseja ficar livre do exame da OAB. Vejo você no próximo vídeo, um beijo da prof, até lá!